Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Clara Bosco, professora de matemática, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Então vamos lá, vem comigo. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre plano cartesiano é que ele é composto por duas retas. Uma reta que fica de pezinha, que a gente chama de vertical, e a outra reta que fica deitada, que é a horizontal. Então essa reta que fica de pezinha é a nossa reta Y. Então eu vou colocar aqui um Y e uma setinha para cima. A reta que fica deitadinha, que é o nosso plano horizontal, se você não lembrar o que é horizontal, você lembra quando você vê o horizonte. O horizonte não é uma coisa reta, deitada? Então, o horizontal é deitadinha. A gente vai chamar de reta X. Então, o nosso plano cartesiano é composto por uma reta Y na vertical e uma reta X na horizontal. Se vocês perceberem, essas duas retas estão dividindo o nosso espaço aqui em 4 partes, que a gente vai chamar de quadrante, tá? Então, aonde é o nosso primeiro quadrante? O quadrante 1 seria aqui. Então, aqui é o nosso primeiro quadrante. O quadrante 2 seria aqui. O quadrante 3 aqui embaixo e o quadrante 4 aqui embaixo. A gente faz no sentido que? Anti-horário, que é o contrário do relógio. Começa por aqui, vem para a esquerda, desce e por último aqui. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Tá, essa reta ela é dividida por medidas, tá? Quais são essas medidas? Aqui o meinho a gente sempre vai chamar de origem, que é o nosso ponto zero. Então aqui é o zero, tá? Independente da direção que você for, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, sempre a gente vai começar da origem, que é o zero. Aí pega aqui, ó, na nossa reta X. Do zero para frente a gente tem os números positivos e do zero para trás a gente tem os números negativos. Então aqui, ó, do zero na nossa reta X. Depois do zero vem o 1, vem o 2, vem o 3, o 4 e assim por diante. Infinito aqui, né? Mas sempre positivo. E desse zero para trás são os números negativos. Então você pega aqui, ó, do zero para trás vem o menos 1, vem o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, o infinito negativo, tá? Isso na reta X. Já na reta Y, que é essa aqui na vertical que tá de pé, a gente começa do zero também e pra cima vai ser o quê? O que vocês acham que vai ser? Positivo ou negativo? Bom, se é pra cima é positivo e do zero pra baixo é negativo. Então a mesma coisa, na reta Y aqui, ó, pra cima a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, infinito. E pra baixo a gente tem os negativos, né? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e infinito negativo. Então vamos lá, eu vou aumentar aqui o nosso quadrante 1, eu vou desenhar ele bem grande, só que eu só vou desenhar o quadrante 1, tá? Eu vou desenhar aqui a nossa reta Y e em vez de eu dividir aqui no meio, eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo pra gente deixar o quadrante 1 em ênfase aqui, em destaque, tá? Então a gente tem a reta Y, que é sempre de pé, e a reta X, que é sempre deitada, tá? Agora eu vou fazer as marcações das medidas, que a gente sabe, né, que aqui no começo é sempre zero, que é a nossa origem. Aí tem o 1, o 2, o 3, o 4 e continua. Pra cima a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4 e continua, tá? Então esse aqui é o nosso quadrante 1, que está em destaque, tá? E agora a gente vai entender um pouco o que é, a gente vai falar um pouco sobre o que é par ordenado. Isso mesmo, par ordenado. O que é par ordenado? Nada mais é que uma localização. Então, por exemplo, eu vou e faço um ponto aqui. Como que eu sei a localização deste ponto? Primeiro, qual quadrante ele está? Como a gente está trabalhando só o quadrante 1, né, que é desse lado aqui, a gente sabe que ele está no quadrante 1. Então, a primeira informação que temos é que ele está no quadrante 1. Segundo, eu preciso de uma localização para saber que ele é exatamente aqui. Como que eu vou saber exatamente a posição que ele está? Então, pessoal, como que a gente sabe a localização desse ponto? Muito simples.
Pega esse ponto aqui e traça uma reta, usa régua, obviamente aqui eu não vou usar, mas vocês têm que usar régua, tá? Pega e traça uma reta tracejada até encostar na reta X e depois uma reta até chegar na reta Y. No X a gente encontrou o valor 4 e no Y a gente encontrou o valor 3. Então quer dizer que esse ponto tem o X igual a 4 e o Y igual a 3. Tá, como que a gente escreve então a localização desse ponto, que é o nosso par ordenado? A gente sempre separa por parênteses e uma vírgula. Sendo que aqui no primeiro espaço a gente coloca o valor de X, no caso aqui é o 4, e depois o valor de Y, no caso é o 3. Então o nosso par ordenado sempre vai ser representado por um parênteses, pelo valor de X, separa por uma vírgula, pelo valor de Y e fecha com um parênteses, certo? Sempre vem primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Se você colocar ao contrário, se eu colocar 3 e 4, já tá errado, tá? Bom, pessoal, agora eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Vamos supor que a gente tem esses pontos aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, certo? E aí eles têm coordenadas, eles têm o par ordenado, tá? Vou colocar aqui. O ponto A vale 2 e 4. O ponto B vale menos 2 e menos 3. O ponto C vale menos 3 e 1. E o ponto D vale 2 e menos 2. A gente tem esses 4 pontos e 4 pares ordenados. Eu vou colocar mais um de bônus aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o 0 e o 5, certo? Aí eu falo pra vocês, desenhe o gráfico, desenhe o plano cartesiano e marque esses pontos. O que a gente vai fazer? O Y, certo? E o X, certo? Vou usar os 4 quadrantes para vocês terem uma informação mais ampla de como funciona isso, tá? Então vamos lá, o ponto A, lembra que eu falei? É sempre primeiro o X e depois o Y. Então você vai lá e já marca em cima do 2. O nosso 2 é o X e o nosso 4 é o Y. Então quer dizer que o 2 vai valer, o 2 está na reta do X e o 4 está na reta do Y. Desenhei o plano cartesiano. O que está faltando fazer? Marcar as medidas. Então eu vou lá e marco as medidas. Pra cá vocês sabem que é negativo, né? E pra baixo também é negativo. Agora, vamos marcar o ponto A. O X é 2 e o Y é 4. Aonde que o X é 2? Então, reta do X deitada, olha o 2 aqui, ó. O X é 2 e o Y vai ser 4. Aonde que o Y é 4? Para cima ou para baixo? Para cima. Temos esses dois números, né? O X2 e o Y4. Como que a gente faz para ligar agora? A gente faz uma reta, né? Tracejada aqui. Primeiro aqui, ó, paralela, né? Paralela à reta X e perpendicular à reta Y, e depois sobe uma reta aqui, ó. São sempre retas, tá, gente? Aonde elas se cruzarem vai ser o nosso ponto, ó. Essa linha cruzou com essa, formou um pontinho aqui. Então, esse aqui é o nosso ponto A. Marquei o ponto A. Vamos marcar o ponto B. Agora, o X é menos 2 e o Y é menos 3. Aonde o X é menos 2? X é na reta deitada, tá aqui, ó, menos 2. E o Y menos 3, tá aqui embaixo. Como que eu faço para esses dois se encontrar? Muito cuidado, gente, vocês não podem fazer isso aqui, tá? Uma tracejada torta assim, não. É sempre perpendicular a uma reta ou paralela a outra, certo? Então aqui, ó, retinho, desci, depois retinho. Onde elas se cruzaram vai ser o nosso ponto B, certo? Ponto C, vamos de novo, X e Y. O X agora é menos 3 e o Y é 1.
aqui, ó, subiu a reta, veio com a reta de lá pra cá, cruzou a linha, ponto C. Ponto D, X e Y. O X é 2, cadê o X? Já tá aqui circulado, ó, 2. E o Y agora é menos 2, ó, aqui pra baixo. Então vem pra cá, aonde se cruzou, vai ser o nosso ponto D. E o nosso ponto E, gente, é 0 e 5. O 0 é o X e o 5 é o Y. Aonde que o X é 0? Aqui no meio, tá? E aonde que o Y é 5? É lá pra cima, né? Pode ver que tá vindo só até o 4. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Aumentar e colocar um 5 aqui, né? Porque ele é infinito aqui, tá? Tá. Então eu tenho o Y, 5. Eu tenho o X, que é 0, que tá aqui. E o Y é 5. E agora, professora, como que eu faço? Tá bem aqui no meio. Beleza, gente, ó, o X é o 0, fico com o dedo aqui. O Y é o 5. Se eu fosse fazer uma reta tracejada, eu ia subir aqui, ó, em cima dessa. Então, o nosso ponto vai ser em cima da reta Y. Esse ponto aqui, que eu vou marcar de preto, é o nosso ponto E. Então, toda vez que o seu X for 0, o ponto ele vai ser marcado em cima da reta do Y. E ao contrário também acontece. Por exemplo, eu tenho lá ponto F, 3 e 0. Quem que é o 0 agora? É o Y, né? Então, ó, X é 3, Y é 0. Onde que o X é 3? É aqui. Dá aqui que acabou a bateria do meu celular. Esse último ponto aqui, ó. Agora o nosso X é 3 e o nosso Y é 0. Então, eu vou marcar no X onde é o 3, ó. Então, é aqui. E o Y 0, que tá aqui. Então, eu não preciso nem sair da reta do X. O nosso ponto F vai ser exatamente em cima do 3, que é o nosso ponto F. Então, toda vez que o meu Y for 0, o meu ponto vai ficar em cima da linha do X. E toda vez que o meu X for 0, o ponto vai ficar em cima da linha do Y, tá? É basicamente isso, pessoal. Vocês têm, então, que tá sabendo desenhar o plano cartesiano, tá? A reta que tá de pé é sempre a nossa reta Y, a reta deitada é sempre X, marco 0 no meinho, daqui pra cá é tudo positivo, daqui pra cima tudo positivo, daqui pra trás tudo negativo, daqui pra baixo tudo negativo. Os exercícios que eu coloquei lá, vocês vão ver que eu tô usando mais esse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante, tá? Eu expliquei os outros pra vocês já saberem como que faz, porque nos próximos anos vocês vão usar bastante, tá? Então, basicamente, os exercícios que estão lá, tá nesse primeiro quadrante, que são todos positivos, tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nossa aula foi sobre o plano cartesiano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho a matéria. Se tiver dúvida ainda, assiste de novo, coloca o vídeo várias vezes até conseguir entender. Mas se ainda tiver dúvida, pode me chamar no privado, que eu ajudo a esclarecer a dúvida, tá? Desejo a todos uma boa semana e até mais!